Bom, pessoal, então agora que a gente já sabe, né, trabalhar com os principais comandos do Git, e especialmente com branches e com merge entre esses branches, eu vou apresentar aqui uma metodologia, tá? Que é muito utilizada para que a gente trabalhe com merges e com branches sem que nós fiquemos perdidos aí com, com tanta capacidade que o Git dá, né? O Git dá aquela famosa história de que o Git dá corda para que a gente possa se enforcar, assim, se a gente não ficar atento, tá ok? Então o Git Flow, que é o nome dessa metodologia, o que ele propõe é que a gente trabalhe criando branches e fazendo o merge desses branches de forma padronizada, né? Trabalhando em momentos específicos, onde cada branch tem uma finalidade específica, e que dessa forma nós vamos manter tudo aí organizado e a gente não vai ficar perdido. Então, assim, qual que é o cenário que a gente pode entender? Vamos supor o seguinte, a gente tem uma aplicação, a aplicação está lá no Git, então a gente tem todo o histórico dessa aplicação, bonitinho, a gente sabe a versão de cada arquivo, está lá no Git, está no servidor, é feito backup, tá tudo certinho com o que a gente viu até então. E aí, imagina que um desenvolvedor começa a trabalhar numa nova versão, por exemplo. Vai ter uma tela nova ou vai ser alterada uma tela. E ele está ali trabalhando, algumas coisas ele já concluiu e ele está fazendo merge disso para o nosso servidor. Então a gente tem o histórico certinho. E aí, no meio desse cenário, a gente descobre, por exemplo, que tem um bug em produção. Né? A aplicação está lá em produção, tem um bug. E eu preciso corrigir o bug, mas eu não posso fazer o deploy dessa aplicação, não posso disponibilizá-la para o cliente com a tela quebrada, por exemplo, que o desenvolvedor ainda está trabalhando. Né? Então, assim, esse é um tipo de cenário que pode acontecer se a gente não tiver uma certa organização, uma certa padronização. Isso pode acontecer tanto o bom caminho, que seria assim, então eu não vou trabalhar em cima da versão que o meu desenvolvedor está trabalhando, eu vou voltar algumas versões atrás e vou trabalhar na versão que foi feito o deploy. Ok, vai funcionar. Mas você pegou isso antes, assim, agora, dependendo de como as coisas estiverem funcionando, pode ser que acidentalmente um outro desenvolvedor faça o deploy daquilo. Então, assim, é arriscado. A gente precisa de ter cuidado e de trabalhar de forma padronizada. A gente não pode contar nem com a sorte, assim, e não pode ficar preso na competência técnica de alguém, assim. A gente já falou que o sistema de controle de versão tem que dar produtividade. Então a gente não pode ficar nem preso na ideia de que um único desenvolvedor, ou talvez poucos desenvolvedores, vão saber fazer a navegação para a versão correta, sabe? A gente precisa de dar dinamismo, a gente não quer criar barreiras para aquela correção do bug, né? Porque muitas vezes tem que ser rápida, né? É muito propenso a erro quando a gente está trabalhando sob pressão por agilidade. Então, assim, usar a ferramenta da forma correta só traz muitos ganhos para a gente, tá ok? Então, olha só, o que o Gitflow propõe? A primeira coisa é que a gente trabalhe com 5 tipos de brands. A gente vai ter muito mais de 5 brands, a gente pode ter muito mais, mas a gente vai ter basicamente 5 tipos de brand. O primeiro a gente vai chamar de branch master, que é onde está todo o código que está em produção. Então eu liberei uma versão, eu faço um commit com tudo que eu alterei para master, passo uma tag e marco, ó, versão 1. O pessoal trabalha nos outros branches, faz o que tem que fazer, lança uma nova versão, faça o commit para master. Versão 2. Surgiu um bug. O pessoal está trabalhando ali nos outros branches, deixa quietinho. Eu puxo a versão da master, faço checkout dela, trabalho com as alterações, corrigi, testei, faço um merge disso para master, tá ok? Então a master tem as versões em produção. E a develop é onde meus desenvolvedores estão trabalhando, onde a gente está ali codificando a maior parte do tempo, tá ok? Então a master e a develop são brands que vão viver aí, que a gente chama de uma vida longa, né? Vão viver
o tempo todo na nossa aplicação. Agora, num determinado momento, eu posso querer lançar uma nova versão. Né? Então a gente estava ali trabalhando na Develop, tem o código na Master, por exemplo, da versão 1.0, a gente vai trabalhar na 2.0, e eu sinto que aquilo que a gente está fazendo na Develop já está maduro o suficiente. Então o que eu faço? Eu puxo um branch novo da Develop, tá ok? Começo a trabalhar naquela versão ali, naquele lançamento na versão 1.1, por exemplo. E ali eu posso fazer algumas correções, posso terminar de testar, e quando isso está pronto, eu jogo essas versões que estão da release para master. Então a release é isso, a cada nova versão eu vou lançar, a cada nova versão que eu for lançar, quando eu sentir que as coisas estão ficando prontas para o lançamento, quando eu quero fazer aquele trato final no meu lançamento, eu crio uma branch release a partir da develop e coloco o código ali. Agora, muitas vezes o desenvolvedor, a gente precisa escalar a equipe, né? Algumas vezes, e a gente precisa de isolar alguns cenários. Então, o desenvolvedor pode criar, a partir da develop, alguns branches que ele vai chamar de features, ok? E nesses branches feature, o desenvolvedor vai criando as pequenas features que ele vai fazendo ali, são as pequenas implementações que o desenvolvedor está cuidando. Então, um botão novo, um serviço novo, um endpoint novo de minha API REST. Ele pode isolar isso numa branch de feature e trabalhar isolado ali naquela branch. E aí depois essa branch de feature, ela vai para develop, e depois de ter ido para develop, como eu falei, ela pode ir para release quando a gente for lançar uma nova versão. E tem também o hotfix, que é para corrigir bug, né? O hotfix a gente puxa da master, faz o checkout direto da master, trabalha nele e depois faz o commit para a master também. Então o hotfix, pela urgência dele, né, ele segue um processo um pouquinho diferente para a gente poder ter ganho aí. Tá ok, pessoal? Vamos fazer aqui então, pessoal, visualmente, o que a gente está representando aqui. Tá ok? Então eu tenho aqui, essa branch aqui é a minha master. Eu vou pôr um M aqui de master, tá? Só para indicar. E aqui na master, eu posso, por exemplo, criar tags. Então eu posso criar uma tag aqui que eu vou chamar de versão 1, por exemplo. Eu vou trabalhando no tempo. E aqui eu tenho um outro commit que indica a minha versão 2. Tá ok? Então só para indicar, de cima para baixo a gente está seguindo no tempo. E essa aqui é a minha branch master. Além da master, eu vou ter também aqui uma branch de desenvolvimento, que é a minha develop. Põe um D aqui para indicar develop. E aqui, ao longo do tempo, eu vou fazendo alguns commits. Então eu vou fazer apenas marcações aqui para indicar um commit, tá ok? Até que num determinado momento, eu fecho uma versão aqui. Eu quero começar a me preparar para fechar uma versão. Para isso, então, o que eu vou fazer? Eu vou criar minha release. Então, suponho que eu vou trabalhar na release 2. Então, aqui na minha release 2, tá ok? Eu vou fazer um merge de tudo que estava na develop até aqui. As outras features que a minha equipe está trabalhando nela, mas que não vão entrar na develop, podem continuar sendo desenvolvidas aqui na develop, tá? O pessoal pode continuar fazendo commits aqui na develop. E ao mesmo tempo, eu posso ficar fazendo correções aqui. É aceitável que eu faça correções na minha release, eu não vou jogar a minha release para produção com defeitos, eu posso fazer correções, tá ok? Então isso é aceitável, até que em um determinado momento eu saio da release então e venho para master e fecho a versão 3 aqui, por exemplo. Chamei de R2, mas eu já tinha R2 ali, né? Então vou
chamar de R3 aqui. Release 3, a versão 3. Mas isso que eu fiz na release não pode se perder, tá, pessoal? Então, periodicamente, a gente precisa pegar a master e ir jogando para a develop, para garantir que tudo que está em produção esteja na develop também, para o pessoal trabalhar com a versão mais atual. Agora, à medida que eu vou desenvolvendo, se eu não quiser fazer os commits direto na develop, eu posso criando aqui os meus branches de feature. Então, eu posso criar, por exemplo, o feature 1, tá ok? Posso criar a feature 2 e, na medida que eu vou trabalhando, essas features vão sendo feito o merge delas para dentro da develop. Então, assim, a develop, de certa forma, contém aquilo que a gente está desenvolvendo, né, o tempo todo, mesmo que tenha sido desenvolvido num branch de feature diferente. E ela contém também o que foi feito nos branches de release, porque da release foi para master e da master a gente traz de volta para develop, tá ok? Bom, e nessa história aí, né, aonde que vão ficar os meus bug fix? Para cada bug fix que surgir, pessoal, eu vou chamar aqui de bug fix 1. Vamos supor que há tempos atrás, lá na versão 1, tenha surgido um bug fix. Então eu crio essa branch, faço o checkout aqui, faço as minhas correções, libero essas correções, e aí, por exemplo, eu vou ter a minha versão 1.1, certo? Marcando que a versão que eu tenho na master foi corrigida. Bom, mas aí, quando é que isso vai ficar disponível para o restante do pessoal, né? Que estava trabalhando com questões que não tem nada a ver com esse bug? Quando eu fizer o merge, então, da master para develop. Então, assim, algumas observações que cabem ser feitas aí. Tudo que a gente está desenvolvendo vai ocasionalmente passar pela develop, tendo passado pela master primeiro, ou não. Se for um bug que eu corrigi direto na branch da release, né, um ajuste que eu fiz direto na branch da release, ou um bug fix, algo que eu peguei lá em produção, eles vão para master e da master eles vão para develop. Então eu preciso garantir que está tudo da develop, porque é lá que o pessoal vai desenvolver. Agora, quando eu crio meus branches de features, que é um branch especial que eu crio só para trabalhar separado ali, isso vai ser comitado diretamente para develop para entrar nas próximas versões. Eu só esqueci de fazer uma marcação aqui indicando que as features são criadas em algum momento, né, a partir da develop. Então, os branches de feature, marcar aqui que eles estão sendo criados ao longo do tempo a partir da develop, ok? Então, esse é o cenário básico assim, de como funciona o Git Flow. São essas as operações que a gente vai fazer. Agora, cabe um comentário aqui para a gente entender que agora, aqueles branches que a gente criou são muitos, né? A gente, ao longo do tempo, com uma equipe grande ou com um projeto grande, a gente cria muitos branches. Então, para que a gente não se confunda, assim, a gente vai criar os branches sempre seguindo um padrão, que é um master, um develop. As features, a gente vai usar esse nome, feature barra e o nome da feature. E para release, hotfix é a mesma coisa, né? Release barra o nome da release, que a gente vai, o número daquela release, e hotfix barra, normalmente a gente põe hotfix barra, vamos supor que eu esteja na versão 3, eu vou pôr hotfix barra 3.0.1, por exemplo. Ok? Agora, vocês devem ter sentido aí que o Git Flow, ele tem seus ganhos, né? Ele é uma metodologia aí de gerenciamento de branches, ou uma arquitetura de branches, que algumas pessoas usam também esse termo, extremamente robusto e muito capaz de nos dar segurança para trabalhar com o Git. Agora, ao mesmo tempo, ele traz um overhead muito grande, uma carga de trabalho extra muito grande para o projeto,
especialmente para projetos pequenos. Então, assim, apesar de ser o mais recomendado, especialmente para grandes projetos, o Git Flow ele não é uma solução universal que a gente deva usar o tempo inteiro. O Git Flow, para projetos pequenos, por exemplo, ele não é recomendado, né? Porque a gente pode trabalhar com menos branches assim e conseguir uma organização melhor. Ele não é recomendado também quando a gente não tem um sistema ainda rodando em produção. Eu não preciso ser tão cuidadoso assim quando o meu sistema ainda não está em produção, quando ele ainda não está rodando ali no cliente. Eu posso ser um pouquinho mais displicente, né? Agora, quando entra em produção, não. Aí o cuidado é redobrado e aí eu particularmente, pessoal, assim, gosto muito de trabalhar com o Git Flow, mas eu reconheço que ele traz uma carga de trabalho extra sim para a equipe, tá? Bom, mas se ele traz, por que eu gosto? Pela segurança, sabe? Pela garantia de que a gente vai conseguir lidar com eventuais bugs ou com eventuais necessidades de releases mais para frente de uma forma tranquila, sem gerar estresse na equipe, né? Normalmente, quando a gente vai fazer um lançamento, já é um momento de muita pressão, ou quando acontece um bug em produção, já é um momento de muita pressão, tem que corrigir rápido, tem que entregar rápido. Então, mesmo que eu tenha um trabalho a mais, se eu puder isolar essa pressão e focar na qualidade da entrega ali, com um pouquinho de trabalho a mais, a gente consegue, né, alcançar resultados. Assim. Mas, reforçando mais uma vez, ele não é uma solução universal. Né? Então, a gente tem que pensar no que a gente quer e como que a gente vai trabalhar para cada cenário para usar a solução adequada. Tá? Algumas ferramentas que fornecem serviço de Git, o GitHub, o GitLab, eles têm um fluxo próprio que eles recomendam. E são fluxos mais simples do que o Git Flow, justamente porque eles acreditam que o Git Flow ele traz uma carga extra assim, de trabalho. Tá ok? E aí cabe o uso da solução adequada ao cenário que a gente está trabalhando. Bom, pessoal, então na próxima aula a gente vai começar a usar o Git aí usando uma plataforma de serviço, que é o GitHub, tá? A gente vai fazer na prática o uso do GitHub aí, criar um projeto lá, e nós nos vemos então na próxima aula.